Oi, coisa linda! Como você está? Aqui é a Luana Machado, eu sou psicóloga clínica, mãe de Benjamin no dia de hoje, com 3 aninhos e 2 meses, falei 3 meses, né? 3 anos e 3 meses na próxima semana. E desde o meu puerpério eu tô aqui contando meus relatos, as minhas experiências, com o objetivo também de fazer com que você não se sinta tão sozinha dessa realidade tão doce e tão amarga que é o maternar. Eu escutei uma frase esses dias, lendo um dos livros sobre maternidade, que a maternidade é agridoce, e para mim fez muito sentido. Porque ao mesmo tempo que ela tem um sabor muito azedo, ela tem uma doçura que é peculiar do processo de maternar. E se você está chegando aqui agora, eu quero te dar boas-vindas, seja bem-vinda aqui, a casa é sua. Escute o tantão de outros episódios que eu já gravei por aqui. Mas se você já é um ouvinte assídua, obrigada por estar aqui toda quinta-feira escutando meus episódios. E hoje eu queria falar de um tema que, na minha percepção, é comum para muitas mães. Mães que são solo. Vamos lá, deixa eu categorizar. Mães que são solo porque, de fato, não tem mais vínculo emocional, financeiro, enfim, não tem mais uma relação ali com o pai da criança, com o genitor. E mães, muitas mães que são solo, casadas com o pai da criança. E eu acompanho muitas mulheres em psicoterapia que traz essa queixa. E aí, eu queria gravar esse episódio de hoje porque uma ouvinte querida, ela foi lá no meu Instagram e ela me sugeriu esse tema. Ela falou assim: Luana, acho que um tema que incomoda muito as mães que não são solo, como eu, mas que ficam muito incomodadas é com a liberdade do pai. Ai, que ranço! Meu bebê tem 1 ano e 1 mês e o pai simplesmente vai e eu tenho que fazer tudo no horário que alguém possa ficar com meu filho. Ou nas 4 horas que ele se encontra na creche. Porque eu coloquei ele na creche com 7 meses, senão eu ia continuar dependendo dos favores de outras pessoas para conseguir fazer qualquer coisa. Então, o item que, na minha concepção, me incomoda muito é: o filho é sim da mãe. Eu acho que você já falou sobre isso em algum episódio, mas se puder, fala sobre isso de novo. E aí a minha resposta para ela foi: esse ranço é da mãe que é solo e da mãe que não é solo. Porque sim, o filho não deveria ser só da mãe, mas nós sentimos o impacto muito mais na mãe. Aí a gente começa pensando desde o processo gestacional, que o pai tá ali, ele pode ser um pai super participativo, presente, estar em todas as ultrassons, acompanhar todas as consultas, fazer massagem nos seus pés, acompanhar a cada momento que você sente ânsia de vômito, vomita. Mas quem tá sentindo todo o desconforto é você. Inclusive, irei gravar um outro episódio falando sobre isso, sobre o fato de gestação não é motivo de doença, mas muitas vezes muitas mulheres se sentem doentes e isso precisa ser respeitado. Eu fui uma dessas mulheres que a experiência do gestar para mim foi terrível. E eu tenho acompanhado psicoterapia agora uma outra cliente que também está gestando e está se sentindo super nauseada, super sonolenta, com baixa produtividade, não consegue fazer várias coisas e isso é muito desconfortável para ela. Então, sim, é importante lembrar que por mais que o seu parceiro esteja do seu lado, te acompanhando em tudo, quem está sentindo todas as coisas é você, é a mulher. Então a gente já começa aí por esse processo do gestar. E aí vamos lá, né? Vamos pensar lá no puerpério. As mães que amamentam acabam também tendo uma sobrecarga de cuidado maior, que foi o meu caso também. Amamentava ali, acordava a cada 1, 2 horas. Já escutei muitos relatos. Eu lembro de uma vez que uma mãe de um coleguinha da escola de bem, ela falou pra mim assim: eu acho que o puerpério é muito pesado para as mães que não tiveram uma participação ativa do pai. Porque ela falou assim: se eu fosse pensar pela perspectiva da parceria do meu parceiro, eu teria várias crianças.
E aí ela trouxe, assim, que ela dormia e que ele ia, pegava o bebê, colocava no peito pra ela pra amamentar ela deitada, ele colocava pra rotar e etc e tal. Raridade das raridades das raridades. Porque, no geral, não é bem assim que acontece. E assim, o ideal, o mundo ideal é que fosse uma divisão justa, né? De vamos lá, e agora eu acordo, depois é você, eu dou banho, você troca a fralda, mas nem sempre é assim. Eu lembro também de uma amiga, eu no meu auge do meu puerpério, assim, sozinha, sem nenhuma rede de apoio. Quer dizer, deixa eu refazer, sem nenhuma rede de apoio, vírgula. A minha mãe, ela trabalhava nessa época. Ela trabalhava o dia inteiro em uma escola. Então, ela só conseguia, às vezes, estar em casa para me ajudar à noite, ou final de semana, ou quando ela conseguia lá alguma folga na escola, mas não era sempre. Tinha que ter toda uma negociação prévia, eu também não queria prejudicar ela no trabalho dela. O pai de Benjamin, nessa época que Ben nasceu, ele trabalhava como prestador de serviço de uma empresa, né? Ele era PJ e prestava serviço, então assim, ele também não podia não ir trabalhar e ficar comigo. Então, sim, a maior parte, eu fiquei uma boa parte ali no puerpério o dia inteiro sozinha, e eu tinha mais assim a companhia à noite. Até que eu identifiquei que eu precisava urgentemente já encontrar uma babá, porque não dava. Mas eu passei muitos momentos sozinha. E eu lembro que uma vez eu mandei mensagem para uma amiga que, assim, uma amiga um pouco distante, a gente estudou junto, e eu lembro que ela já tinha passado pela experiência de estar com um filho maiorzinho. E eu mandei mensagem perguntando, assim, várias dicas, né, de como é que lidava com essa época. E eu lembro que ela falou assim pra mim, ela falou, amiga, a minha maternidade foi muito diferente da sua. Porque eu aqui em casa, eu só faço amamentar. Eu só fiz amamentar, né, quando meu filho era pequeno. Eu não fiz nenhuma outra coisa. Eu não dei banho, eu não troquei fralda. Eu não fiz comida, porque a gente tinha uma empregada pra fazer tudo pela casa. E meu marido e a babá cuidavam das outras demandas da criança. Eu só fazia amamentar, ia dormir, malhar e cuidar de mim. E aí, assim, que é importante nós lembrarmos muito de respeitar a realidade de cada uma. É claro que esse sentimento de ranço pelo pai, eu tenho até muito cuidado, apesar desse espaço ser um lugar da minha fala, mas eu tenho muito cuidado aqui de estar trazendo os meus sentimentos sobre o pai de bem, para não estar expondo uma outra pessoa que não seja eu, apesar de que eu já trouxe aqui alguns fragmentos em outros momentos. Mas eu noto que esse ranço, ele acontece com muitas de nós que somos mães. E volto a dizer, independente de você ser solo ou não. Porque quando a gente para pensar na matemática, a soma, o resultado, ele é muito desigual. Então aqui eu já passei por muitos momentos de sentir raiva, de chorar de raiva. Porque sim, porque eu tive que desmarcar trabalho, porque eu tive que deixar de fazer inúmeras coisas para mim, porque não tinha rede de apoio, porque a babá tá doente, porque a babá não pôde vir, ou um final de semana que eu me planejei para, como aconteceu recente. Eu comprei um curso para fazer e era o final de semana de bem com o pai, e o pai simplesmente disse que não ia poder ficar porque tinha um outro compromisso. E aí eu respirei fundo, respirei todo o ar do universo para não entrar ali em uma discussão, porque eu perdi o investimento que eu fiz no curso, um curso que eu queria muito. E isso, assim, já aconteceu milhares de vezes, né? Quando o Ben ficou internado duas vezes com questões respiratórias, uma com bronquiolite, outra com cansaço mais acentuado também. Lá fiquei eu 3 dias, 4 dias sem trabalhar, dentro daquele hospital. E, assim, é importante salientar de que, nossa, você está reclamando de estar ali. Com certeza, se me dessem a opção de vá para casa, eu também não ia querer. Eu iria querer estar ali. Mas o que a gente traz é que, na maioria das vezes, sempre é com a mãe. E aí, quando a gente vai pensar, é a rotina como um todo. É marcar pediatra, é levar para fazer exame, é levar para a escola, pegar da escola. E é aquela questão de que mesmo quando você não estar presente, você estar presente. Porque você fica pensando no lanche, na rotina, no que vai fazer, na soneca, no horário do banho, se vai colocar muita tela ou não. Mas isso também é uma questão que eu vou falar sobre mim aqui. Hoje, Ben tá com 3 anos. E esse meu processo de ir confiando também na rede de apoio que eu escolhi para ele, né? A minha mãe,
Hoje o meu marido, gente, eu casei, tá? Casei na semana passada. Falarei sobre isso em outro episódio. Mas assim, essa rede de apoio que eu fui construindo, né? Meu marido, minha mãe, a babá. Eu fui aprendendo também, assim, que eu tinha que ir confiando e também permitindo que essas pessoas fossem se virando. Eu lembro bem de uma frase que minha psicóloga falou pra mim, bem, acho que tava lá com 6, 7 meses, e eu tava nessa saga de que eu tava muito incomodada do pai ter que ficar com ele na minha casa, porque a gente não tinha um relacionamento, eu me sentia invadida. E aí a gente eu comecei a combinar de que eu iria para casa dele com o Ben, para Ben começar a se habituar com o espaço da casa dele. Aí eu ia, passava o dia, depois voltava. E aí a minha terapeuta começou a me sugerir de você vai deixar ele lá, vai no shopping rapidinho, passar 1 hora, 2 horas. Essa época bem ainda era amamentação exclusiva. Porque era uma questão de que, assim, né, logo no início eu lembro de ir para um casamento do meu padrinho. Tinha feito uma super reserva de leite, tirado bastante leite na bomba. Gente, acredite, eu acabei de chegar no casamento. Nesse dia tinha programado pro pai de Benjamin ir pra minha casa ficar com ele e a mãe e Ben, porque eu fui pra esse casamento com minha mãe, né, que meu padrinho era família materna. Acho que Ben tinha uns 4, 5 meses. Eu só fiz chegar na festa. Volte, 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 ele tá chorando muito, ele quer você, só serve seu peito, só... E assim, claro que, né, a maternidade de primeira viagem me ensinou muitas coisas. Uma delas é que algo que eu mudaria é que eu deixaria o pai, a avó e a outras pessoas terem que aprender a trazer consolo e acalento a bem, além do meu peito. Porque o meu peito, ele foi literalmente a chupeta emocional que consolou Benjamin por muito tempo. Por muito tempo. E apesar de trazer para mim um ar de ai, eu acalmo ele, nossa, que poder. Eu sou a mãe dele, também trouxe uma sobrecarga surreal. Então, voltando, eu nem curti o casamento do meu padrinho, porque eu tive que voltar às pressas para casa, porque a criança estava aos prantos. E assim, eu lembro de chegar, mal tirar o vestido do casamento, colocar ele no peito, ele mamar e dormir. E eu lembro que trazendo esses relatos, né, uma vez para psicóloga, e ela trouxe isso pra mim. Ela falou, Luana, você aprendeu a ser mãe como? Assim, você, tipo, automaticamente identificou todos os choros de Benjamin, soube fazer tudo? E aí eu falei, não. Aí ela falou, pois então, o pai vai aprender passando pelos perrengues. O pai vai aprender passando por todos esses processos. E aí ela trouxe, você precisa dar espaço para ele aprender a ser pai. E isso foi processual. Eu posso até contar em um outro episódio sobre essa minha construção de aprender a soltar e deixar Benjamin lá na casa do pai, porque hoje é essa a realidade. Ele fica comigo a semana inteira e os finais de semana é um final de semana dele, um final de semana meu. Mas isso, ainda assim, não significa que eu não tenho ranço em diversos momentos sobre essa questão de a liberdade, a escolha, tantas outras coisas, o peso e a dinâmica é bem diferente para a mãe. Mas eu acho que temos um longo e árduo trabalho pela frente ainda, até mesmo no sentido de consciência social, porque nós percebemos ainda um grande enaltecimento da paternidade. Ah, ele levou o bebê para passear, nossa, ele levou o bebê no médico, né, assim, uma super uau. E a mãe não for, que tipo de mãe é essa? Cadê essa mãe? Tá fazendo o que não tá aqui? Em contrapartida, ambos têm que ter essa responsabilidade. Então, assim, eu até hoje, né, é um processo de ir construindo mesmo. Assim, eu lembro que a minha psicóloga falava, não, pera lá, chama ele também para ele levar no médico, para ele levar em tal lugar, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo, porque ele também precisa aprender. Mas, saindo um pouco apenas da minha experiência, eu queria saber de você. Você também partilha desse sentimento de ranço real oficial? Ranço real oficial, dessa disparidade mesmo, muitas vezes sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser pai.
Eu lembro de uma vez também que bem tava na casa do pai, e assim, ia ficar tipo o final de semana inteiro, mas aí teve que voltar antes, porque o pai falou que nasceu um caroço, ele não me explicou muito bem, assim, também não entramos nessas particularidades, mas eu lembro que conversando com o Ben, Ben ficou me imitando, né, me contando o que é que ele estava fazendo, e aí me parece que foi um furúnculo, alguma coisa assim na coxa. Que eu não tenho condições de cuidar de Benjamin, você pode vir buscá-lo. E aí, assim, o sentimento foi... Desculpa, tá, gente, a expressão aqui, mas... Caralho, velho. Eu fico com a criança com cólica menstrual, com dor de cabeça, com gripe. Agora, inclusive, eu estou gravando esse episódio, me recuperando de uma gripe. Fiquei 2 dias, entre aspas, de cama, dor de cabeça, febre, dor no corpo inteiro. Mas aqui, entendeu? Aqui, sendo mãe. E tantas outras vezes já aconteceu assim. Tô com a dor na unha, vou precisar que a gente reveja o dia que eu vou ficar com bem. É aquela questão de que, assim, parece que a mãe não tem essa escolha. E eu tô falando isso não apenas da minha perspectiva, mas também da perspectiva de tantas outras mães que eu acolho, que eu escuto, que trazem esse ranço, esse descontentamento, esse incômodo. E aqui, a minha fala não é em nenhum momento diminuir o pai de ninguém aqui, ou diminuir a função paterna. Ah, porque a mãe faz mais, você é um péssimo pai. Não é sobre isso. É sobre entender que por mais que você esteja aí dando o seu melhor enquanto mãe, não fique, tá tudo bem você sentir o ranço do seu marido ou do pai do seu filho. Eu atendo uma cliente também que uma vez ela estava em casa, assim, no meio dos afazeres, né, domésticos, lavando os pratos, cuidando da criança, e ela lembrou que o marido estava lá trabalhando. E ela falou, Luana, eu fui tomada por um ódio, assim, de, ele tá lá, né, no ar-condicionado, trabalhando, e eu estou aqui, né, assim, mergulhada nesse processo. E aí eu trabalhei com ela que era importante ela validar essa raiva, acolher essa raiva, dar espaço para essa raiva, mas também trabalhar com ele não no sentido de competição, mas de colaboração, porque senão também a gente entra em um caminho tão que não é saudável nem pra gente, nem pra esse outro, né? De ficar competindo quem faz mais. Eu passei uma fase dessa também com o pai de Benjamin, de a sensação que eu tinha que ele só me mandava mensagem pra julgar o meu maternar. E eu achava que ele estava sempre julgando, sempre criticando. Me mandava foto, Benjamin chegou aqui arranhado assim, tenha mais atenção. E aí teve uma época que, assim, muito no mecanismo de defesa, ele falava de um lado, eu falava do outro. Então você também passe mais protetor solar quando eu sair com ele, porque o menino tá chegando assim na sala. E depois eu falei, olha, não faz sentido, não é por aí, não é este lugar que eu quero ocupar, de minimizar o paternar dele para enaltecer o meu maternar. E outra, não é ele que tem que validar isso. Mas a gente passa por essas fases até de fato a gente compreender e entender que alguns atalhos não são saudáveis. Eita, que esse podcast hoje ficou longo, né? Foi falar de ranço. Me contem o que vocês acharam do tema de hoje. Gente, eu tenho uma novidade incrível, maravilhosa para contar para vocês, além do casamento. E falar do casamento é muito sincrônico com falar também com essa novidade. Eu sempre tive um sonho de lançar um livro, sempre gostei de escrever, de leituras. Na pandemia, eu lancei um e-book sobre ansiedade sua amiga ou a sua inimiga, um manual prático para lidar com ela, um e-book na Amazon. E aí depois esse sonho foi ficando para lá, a maternidade chegou, as rotas mudaram aqui na vida. E agora eu tô tendo a oportunidade de realizar esse sonho. Eu tô participando como coautora de um livro, da maternidade ao empreendedorismo, onde cada mulher que é mãe, que é empresária, escreveu um capítulo. E um capítulo que eu escrevi, eu falo sobre não existe CNPJ forte com CPF descuidado. Então, eu falo muito sobre essa perspectiva do autocuidado para a gente conseguir cuidar da empresa, cuidar dos filhos. Eu vou deixar o link aqui da pré-venda. Estou gravando esse episódio hoje, dia 4 de março. E eu estarei viajando para o lançamento, que vai ser dia 14 de março. Então, eu já retorno do lançamento com os exemplares em mãos. E eu já abri a pré-venda com o valor
específico de pré-venda dos exemplares. Então, se você quiser ter acesso, eu vou colocar aqui o livro disponível para você comprar e apoiar esse projeto. E assim que eu tiver com os exemplares em mãos, eu vou estar enviando para você recebê-lo aí, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar e por estar aqui também nessa jornada de trocarmos figurinhas sobre a maternidade. Não esquece de deixar aqui para mim a sua opinião, a sua sugestão de outros temas, o que é que você quer também que eu fale em próximos episódios. Um beijo, lindeza!